Antes de marcar qualquer cirurgia, você precisa entender exatamente o que eu vou tratar nesse vídeo. Meu nome é Bruno Massa, sou médico ortopedista e esse aqui é o Tenho Porquê. Tem um paciente que eu sempre cito que tinha uma deformidade no dedão, um joanete, grande o suficiente para não permitir que ele calçasse um tênis normalmente. Ele fazia um buraco no tênis para encaixar o pé. Além disso, esse senhor era corredor de maratona. Como corrigir aquela deformidade que foi o que trouxe ele até mim? Só com cirurgia, não tinha outro jeito. Mas eu não conseguia garantir que ele ia conseguir continuar correndo as maratonas que ele corria. Qual foi a decisão desse paciente? Não operar. Segue lá fazendo seu buraquinho no tênis. Daí surge a dúvida, quando realmente está indicado uma cirurgia? Ou melhor, quando você deve optar por fazer uma cirurgia? Primeiro ponto importante é entender que a cirurgia é um caminho, não é sinônimo de sucesso. Isso é muito importante e muitas pessoas confundem, associam cirurgia ao resultado. No entanto, o resultado depende de vários fatores, muitos deles que a cirurgia não tem controle. Quando eu falei lá da cirurgia de alongamento ósseo, aquele influencer alemão, muita gente lá nos comentários colocando, olha, eu operaria com certeza, quero operar, papapá. No entanto, a gente precisa ponderar algumas coisas. Você trocaria então alguns centímetros por uma infecção no seu osso que talvez você tenha que tratar pro resto da vida e fica ali às vezes uma secreçãozinha? Será que vale a pena? Com dor, com limitação articular, será que vale a pena? De novo, é a mesma coisa. A gente precisa ponderar isso o tempo inteiro. Aqui está um ponto muito importante. Na saúde, na ortopedia, na nossa vida, tem muitos pontos que não estão exatamente explicados. Então, entender exatamente aquilo que nós estamos optando por fazer é fundamental. A gente precisa entender todos os riscos e os benefícios. E aqui dá para expandir para tudo, hein? Não só para uma cirurgia, para um gesso. Será que vale a pena fazer um gesso? Será que eu vou corrigir aquilo que eu estou fazendo? Ou aquilo que eu quero corrigir? Ou será que eu só vou trazer complicações? Será que eu não vou machucar a pele tentando corrigir uma deformidade, por exemplo, com gesso? É importante. Deformidade óssea com gesso a gente não corrige. É importante. Mas, ou uma medicação. Todo remédio tem efeito colateral. Será que esse efeito colateral não vai trazer um problema maior? Será que meu fígado não vai sofrer? Será que eu não vou ter uma hepatite por causa de um remédio? Tem que pensar nisso daí. É importante estarmos, com a palavra da moda, hein, empoderados daquilo que pode ter de bom e de ruim dessa opção de tratamento. No caso desse vídeo, obviamente, a cirurgia vai nos trazer. Nesse sentido, a internet atrapalha um pouquinho. E tem várias pessoas falando de tratamentos específicos, de que faz um tratamento ótimo para correção, por exemplo, de joanete, sem explicar exatamente quais são as complicações. E antes de você decidir por fazer, a gente precisa ter sim essa ideia. Então, para nos ajudar nisso e para ajudar principalmente o bom médico a indicar a cirurgia, a indicar o remédio, a indicar o tratamento, a indicar o gesso, você precisa ter ciência, olha ela aí. Você precisa estar baseado naquilo que você tem de evidência. Pessoas já testaram isso e perceberam que esse caminho, no caso cirurgia, enfim, tem uma melhor previsibilidade. Tudo isso vai contar a favor, por exemplo, da abordagem. Ou o contrário, essa abordagem cirúrgica não tem um bom resultado para esse problema, por exemplo. Isso também é importante. E olha só, o sintoma por si não indica a cirurgia. E olha só que interessante, a mesma lesão, o mesmo problema em pacientes diferentes pode ter indicações diferentes. Interessante isso. Eu vou dar um exemplo. Uma lesão do tendão calcâneo, tendão de Aquiles. Uma pessoa jovem, ativa, na maioria das vezes, é de tratamento cirúrgico. Já num paciente idoso, com doenças crônicas, sequela de infarto e com pouca atividade, você eventualmente consegue tratar de maneira conservadora. Por quê? Porque o risco da cirurgia nesse paciente não supera necessariamente os benefícios que ela pode trazer. Olha que interessante, a mesma lesão com tratamentos diferentes. Quando a gente pensa em cirurgia, a gente tem que ponderar risco e benefício. Quais são os riscos que você corre por não fazer aquela cirurgia? Um exemplo clássico, uma apendicite, uma infecção. Se você não tratar de maneira adequada, muitas vezes com cirurgia, essa infecção tende a progredir. Logo, não só o tratamento tende a ser mais agressivo, mas a sua condição clínica tende a deteriorar, podendo levar risco até a sua vida. Importante. E dessa maneira, pesando muito a favor de você operar, certo? Segundo fator, uma tendência de piora e de perda funcional. Um exemplo, uma deformidade que tende a progredir e não a regredir, que tende a progredir. Isso sim, muitas vezes é uma indicação de tratamento cirúrgico. Você trata para que isso não piore, para que você não venha a ter no futuro um problema que vai sim atrapalhar a sua vida, a sua qualidade de vida e
que vá trazer malefícios para você. De novo, eventualmente pesa a favor de você operar. As fraturas, por exemplo, muitas vezes entram aqui. Se você não opera a fratura, ela às vezes até cicatriza, às vezes até consolida, mas de uma maneira que vai te limitar. Vai gerar, por exemplo, um desgaste articular, uma sobrecarga muscular, vai alterar outras regiões, articulações. Isso muitas vezes é indicação de você operar. Ou, se você não operar, a chance dessa fratura não cicatrizar, não colar o osso é muito grande. Então a tendência é você operar. Outro fator importante, isso gera uma limitação real na sua vida. Eu vou dar um exemplo daquele primeiro paciente. Então vamos supor que ele é um paciente que tem uma deformidade grande e não consegue colocar um calçado. Era um pouco o caso dele. Mas ele tem muita dor e não consegue andar. Não consegue andar 2 km, não consegue andar 1 km, não consegue ficar de pé. Isso atrapalha para trabalhar, atrapalha nas questões sociais, no convívio, atrapalha no dia a dia. Então isso é uma indicação, isso é uma limitação real e é uma limitação da qualidade de vida. Um exemplo clássico, artrose do quadril. Qual é o tratamento mais agressivo, né, já numa fase final, da artrose do quadril? Realizar uma prótese. A prótese é uma cirurgia grande, mas é uma cirurgia que muda a qualidade de vida. Ela dá para pessoas que estão limitadas nas suas atividades diárias a capacidade de voltar a fazê-las. Não à toa foi eleita a cirurgia do século passado. Não que seja uma cirurgia antiga, pelo contrário. Tecnicamente ela vem melhorando bastante. Mas tão boa ela muda a qualidade de vida desses pacientes, uma vez bem indicada. Claro, tem risco? Tem risco. Pode fazer e evoluir como uma infecção, por exemplo. Pode ter uma fratura ao redor da prótese. Mas em quem está muito limitado, de novo, o benefício acaba superando os riscos. Então, nesse sentido, é mais do que só um exame, por exemplo, mostrando uma artrose. É essa artrose mais a limitação que ela te traz. Mais o potencial problema, o potencial limitador que ela vai ser na sua vida. Isso é, por exemplo, no caso da artrose. Mas a gente pode estar falando isso de várias coisas. E quando não operar? Essa resposta é a mais importante. Primeiro, quando eu não tenho nenhum desses critérios, traz o benefício da cirurgia, apesar mais que os riscos, né? Ou quando eu tenho um risco muito grande. Por exemplo, eu tenho um paciente muito idoso, muitas doenças associadas, como um infarto, enfim, muitas alterações, que teve uma fratura do fêmur. Às vezes, o risco clínico de operar esse paciente é tão grande que a gente trata de maneira conservadora, entendendo os riscos também de tratar de maneira conservadora, que existem, obviamente. Mas é o peso que a gente tem que dar, isso é individual. Outra coisa, quando a gente não tem muita certeza desse peso do risco-benefício. Eu vou trazer aqui a cirurgia de alongamento ósseo. Ela é uma cirurgia excelente quando você tem uma sequela, por exemplo, de uma fratura, de uma infecção. Desde que você tenha articulações que suportem esse alongamento. Isso vai trazer uma tensão grande, não só para o osso. Não alonga só o osso, você alonga o tendão, você alonga o músculo, você alonga o nervo, alonga o vaso. Essas são estruturas que não toleram alongamento de maneira muito fácil. Muitas das complicações vêm daí. Olha que interessante. Mas voltando a esse caso, alongar só para ficar mais alto, será que vale a pena? Imagina só que você faz e a região que a gente faz o corte no osso para alongar não cicatriza. Olha que problema. Ou tem uma infecção, você vai usar por um período um fixador externo, você tem risco de infecção. Imagina que fica ali saindo secreção. Será que vale a pena? Isso é individual, não estou julgando ninguém. Vocês ainda acham que vale a pena? Procura um bom médico para ajudar, hein? É importante. Vocês precisam ter esse esclarecimento. Vocês conhecem alguém que operou, se arrepende de ter operado? Comenta aí. Ou o contrário, tava com medo de operar, operou, falou, olha, por que eu não operei antes? Qual que será a diferença entre os dois casos? Tem muitas diferenças. Provavelmente essas balanças não foram pesadas de maneira adequada, nem para um nem para o outro. Talvez para aquele que ficou super bem, não pesou o benefício. Para aquele que não ficou bem, não pesou também o malefício. Vamos pensar nisso. Comenta aí o que vocês acham. No fim das contas, decidir entre operar e não operar está muito longe de ser só na emoção. E isso é importante. Tem que ser uma decisão muito baseada justamente no conhecimento técnico. É importante ter bons médicos para indicarem a cirurgia. É importante nós, como pacientes ou familiares, entendermos realmente os riscos que estão envolvidos. Isso vai fazer muita diferença. Cirurgia não é castigo, também não é nenhuma solução mágica. É uma ferramenta, é um caminho para se chegar no objetivo. Se esse vídeo te ajudou, então compartilhe ele para as pessoas que estão na dúvida ou pensam muito a respeito de fazer ou não fazer uma cirurgia. Se inscreve no canal, dá um like e eu vejo vocês no próximo vídeo.